Olá, futuros doutores e futuras doutoras, tudo bem, tudo tranquilo? Espero que sim, saudade de vocês. Se você desistir quando as coisas começam a ficar difíceis, nunca conseguirá algo que vale a pena, lembre-se disso. Estamos iniciando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Ok, galera, nosso assunto de hoje será recursos minerais. As rochas que compõem a crosta terrestre são formadas por minerais. Os minerais, por sua vez, são constituídos por elementos químicos. Quando os minerais são compostos de elementos químicos que têm valor econômico, são chamados de minérios. E os minérios que possuem metal em sua composição são chamados minérios metálicos, como os minérios de ferro, alumínio, manganês, entre outros. Os minérios que não possuem metal são chamados minérios não metálicos, como o calcário e o sal de cozinha. Dizemos que os minérios possuem valor econômico quando são utilizados em atividades econômicas, têm valor de mercado e são de fácil extração. Os minerais são importantes matérias-primas usadas principalmente pela indústria siderúrgica, indústria de construção ou metalúrgica em geral. Também são empregados na área da saúde, da medicina, nos tratamentos de câncer e de reposição de sais minerais. Daí a sua importância. Os recursos minerais, assim como os produtos agrícolas, são chamados também de commodities no mercado mundial, sendo a London Metal Exchange, no Reino Unido, o principal centro de negócios de minerais. Por causa das diferenças de estrutura geológica que existe na crosta terrestre, esses recursos são desigualmente distribuídos pelo mundo. Os minérios são encontrados em escudos cristalinos, que são formações mais antigas da crosta terrestre, datadas do período pré-cambriano. Os escudos mais antigos do Éon Arqueano, cerca de 3 bilhões de anos, são ricos em minérios não metálicos, como a ardósia. Já nos terrenos do Éon Proterozoico, cerca de 2 bilhões de anos atrás, são encontrados minérios metálicos, como o ferro, o manganês, o ouro, a prata, entre outros. Os principais escudos cristalinos são o canadense, o guianense, o brasileiro, o australiano ocidental, o africano, o báltico na Escandinávia, o de Deccan na Índia e o de Angara e Colina na Rússia. Por esse motivo, nem sempre os países industrializados, que são os maiores consumidores de minérios, dispõem dessas riquezas em seus territórios. É o caso do Japão e dos novos países industrializados da Ásia, os chamados tigres asiáticos, como Singapura, Hong Kong e Taiwan. Esses países são pobres em minérios. Os recursos minerais, na maioria das vezes, são encontrados em países não desenvolvidos, onde a mão de obra barata torna os custos da exploração de minérios mais baixos. Os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e os países emergentes como a China, o Brasil e a Rússia, e também o continente africano, foram favorecidos pela natureza neste aspecto. A extração e o beneficiamento de produtos minerais são atividades que demandam grandes investimentos. Por esse motivo, muitos países criaram empresas estatais para esse tipo de atividade. Existem também empresas transnacionais que operam nesse setor. A Vale, que é a antiga Companhia Vale do Rio Doce, empresa da qual o Brasil detém a maior parte do capital, é um exemplo dessas companhias. Nos últimos anos, galera, muitas dessas empresas se uniram, como a anglo-suíça Xstrata e a suíça Glencore, atuante também no setor de alimentos, que realizaram uma grande fusão em 2012.
Por esse motivo, há uma grande concentração no setor. Os principais países que atuam na exploração mineral são o Reino Unido, a Austrália, o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos, a China, a África do Sul e a Índia. Veja na tabela seguinte as 5 principais empresas em faturamento no ano de 2015. Então, como vocês podem ver, as maiores companhias mineradoras por faturamento em 2015 foram as seguintes. A Glencore Strata, no Reino Unido, teve um faturamento de 209,2 bilhões. A Billington, do Reino Unido e Austrália, 69,4 bilhões. A Rio Tinto, também do Reino Unido e Austrália, 45,6 bilhões. A China, Sheshua Energy, 40 bilhões. E a Vale, no Brasil, 33,2 bilhões. Essas empresas precisam obter a concessão dos governos dos países onde vão atuar. No Brasil, por exemplo, nenhum tipo de exploração pode ser feito sem a aprovação do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM. Como geralmente essas concessões levam muitos anos para serem obtidas, as empresas procuram investir em países com estabilidade política e econômica. Além disso, buscam incentivos fiscais, boa infraestrutura de transportes, facilidades para importar máquinas, entre outros fatores. Os principais recursos minerais, de acordo com o volume extraído, o mais importante minério é o ferro, que alimenta a indústria siderúrgica. Outros minerais metálicos explorados são a bauxita, de onde se retira o alumínio, o manganês, o cobre, o chumbo, a cassiterita, o nióbio, o ouro e o zinco. Veja nos gráficos a seguir os principais produtos de alguns desses minerais. Então, como vocês podem ver no gráfico, a China detém a maior parte do minério de ferro, seguida de Austrália e Brasil. A Austrália detém a maior parte da bauxita, minério do qual se retira o alumínio, seguida de China e Brasil. Falando em minerais, você sabia que os principais metais a serem desenterrados na história da humanidade foram o ouro e o cobre? O ouro, a prata e o cobre foram os primeiros a serem descobertos. O ouro, por ser muito resistente à corrosão e pelo seu brilho, atraiu o homem primitivo, que fabricou diversos ornamentos com esse metal. O cobre ele já é facilmente martelado com o auxílio de pedras que causam o endurecimento e permitia que o utilizasse como utensílios. Indivíduos americanos usam uma média de 18.143 quilos de minerais a cada ano. Das vitaminas que usamos para afastar os resfriados, o zinco é ótimo para isso, aos minerais que usamos para dar sabor aos nossos alimentos, como por exemplo sal. Os americanos consomem uma infinidade de minerais diariamente. O dispositivo eletrônico moderno médio tem mais de 35 minerais em sua composição. Do smartphone em seu bolso, ao computador em que você confia para trabalhar, os eletrônicos modernos usam ouro, cobre, zinco, que é 100% reciclável, por sinal, e vários outros minerais para funcionar adequadamente. Ok, galera, por hoje ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares e os nossos encontros virtuais estão sendo feitos através do Google Meet e Google Sala de Aula. Assistam às videoaulas no canal do Professor Roger, no YouTube, né? Chegando lá no YouTube, dá um like, faça comentários, inscreva-se e clique no sininho de notificações para fortalecer o nosso canal.
para que dessas aulas as pessoas aprendam mais e mais. Não deixem de responder às atividades que vocês estão recebendo, para que vocês possam acumular pontos nesse trimestre, o que é muito importante. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais vezes.